Eu tô tão feliz que você tá aqui. Essa aqui é a aula número 3 do nosso curso de criação de landing pages totalmente gratuito no YouTube. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a fazer as artes de apoio e aprendemos também a estrutura lá no Elemento. Mas na aula de hoje, a gente vai fazer mais 2 artes de apoio, que é para você aprender, aumentar um pouco aí a sua bagagem de conhecimentos. De novo, esse curso, ele é um tutorial, mas ele não é um tutorial 100%. Então, eu estou falando o que eu estou fazendo, tá? Mas, se você quiser, de fato, um tutorial aprendendo a fazer todas essas questões de arte de fundo para landing page, tem outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que ele é um vídeo bem explicativo, onde eu ensino minuciosamente cada uma dessas informações. Se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, elas vão estar disponíveis aqui também, tá bem? E é dessa forma que está funcionando. As 2 artes que nós vamos fazer aqui agora, elas vão ajudar a complementar esse conjunto, no total de 4 aulas. Bora para esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e de clicar no sininho das notificações. Meu nome é Robson Oliveira e olha o foguete. Vamos para a arte número 3. E a arte número 3 eu vou dar um migué. Eu vou roubar um pouquinho. Mas é porque, na verdade, ela já está criada. Então, se ela já está criada, não tem porquê eu ter que fazer tudo do zero, não é verdade? O tempo é dinheiro, galera. Então, vamos ser inteligentes. Nesse caso, eu só vou fazer algumas modificações, que é o seguinte, por exemplo, essa arte, eu vou jogar ela para cá. Se você quiser que eu ensine como fazer essa arte, é só me falar que existe jeito para tudo, não é verdade? Eu acho que talvez eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou duplicar essa camada aqui, para poder pegar aqui, ó, esse quadriculado, porque esse quadriculado é super legal, eu estou usando ele muito na minha identidade visual, lá da página do meu site. E aí, eu vou fazer 2 coisas principais, que seriam isso aqui. Eu tenho esse fundo aqui, ó, essa informação aqui eu vou diminuir, porque eu preciso de mais espaço para colocar as informações. E essa imagem aqui, que seria essa imagem, ela ficou uma imagem muito... ela ficou feia, porque na verdade a imagem ela não está ruim, só que acho que dá para melhorar isso aqui. Vou trazer uma outra imagem aqui. Eu tenho essa outra imagem aqui, eu acho que ela vai fazer mais sentido, que ela é menos poluída. Eu estava achando essa imagem muito poluída, aí ela meio que estraga o visual, assim. Vamos fazer um recorte de imagem aqui para facilitar a nossa vida, porque só se vive uma vez. Então, tempo é dinheiro, né? É uma coisa simples que representasse inteligência artificial mesmo. Tudo aqui foi gerado por inteligência artificial. Eu posso tirar, inclusive, o Gaussian Blur. Se um Gaussian Blur ficou até melhor, né? A gente às vezes acha que o Gaussian Blur vai, enfim, ser o suprassumo na maioria de qualidade, e isso nem sempre acontece. Vou jogar ele com um tom mais de roxo aqui. E esse basicamente está pronto. Esse aqui, no caso, foi o mais fácil, mas porque na verdade ele já estava pronto, tá? Vamos para o quarto, então. O quarto ele é um produto diferente, que é o mecanismo corredor polonês. Eu pretendo utilizar essa imagem aqui, principalmente. Essa aqui vai ser a imagem principal. Preciso criar um fundo para isso aqui. Tenho que já a logo. Qual que eu vou utilizar? Acho que eu vou utilizar essa logo aqui, ó, à frente do meu objeto. Que no caso vem ele aqui para compor e o meu mecanismo do corredor polonês. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou aproveitar que aqui ó, no 01, é no 01? É no 02. O 02 já tem essas características aqui, para não ter que fazer tudo de novo, eu vou pegar as informações que tem nele e vou jogar aqui, inclusive as cores, é o de cima. Pegou as informações que nós precisamos, joga por cima aqui. E nesse caso você vê que o modo de mesclagem não funciona tão bem, né? Esse tipo de coisa acontece, tá? É normal de acontecer. Acontece até nas melhores famílias, o que dirá nas nossas, na verdade? As nossas que não estão meio que nem aí para as convenções sociais básicas. Deixa eu ver aqui bem levemente, só para dar um... Você vê como é que o branco ele custa para poder pegar, né, as informações de luz. Oh, meu Deus, mas que inferno, viu? Deixa eu ver aqui. Aqui até que funcionaria com ele colorido. Acho que é para ficar melhor assim mesmo. No caso aqui, eu vou tirar um pouquinho dessa máscara. Os Smart Filters, eu vou tirar todos os Hue Saturation, que tem 3 aqui, inclusive. Eu tenho mais uma logo aqui do corredor polonês. Eu vou incluir essa logo aqui também. Só que aí essa logo vai ser só o símbolo. Eu vou colocar um Gaussian Blur. Ai, meu Deus, ele tá na máscara. Vamos de novo. Filter. Gaussian Blur. Ou, para quem não entendeu, Gaussian Blur significa borramento gaussiano, que é esse efeito. Ok, eu vou aproveitar para poder pegar as luzes que eu já tenho criadas, porque, de novo, só se vive uma vez, você precisa... Sempre que você tem uma informação que ela já está criada, não tem por que você criar tudo de novo. Quando eu vou ensinar vocês, inclusive, eu prefiro ensinar uma vez, ensina uma vez, aprendeu, agora vamos repetir, porque isso ajuda com que nós ganhemos tempo. E tempo é dinheiro. Isso aqui, deixa aqui. Agora eu preciso de um fundo que me ajude a representar isso aqui. Vou pensar e já trago essa informação. Eu pensei bem e
Analisando alguns projetos que eu já tinha prontos a respeito desse expert, eu vou só levar algumas coisas que eu já tenho criadas aqui que eu acho que podem fazer sentido. Seriam essa seta, vou colocar essa seta atrás dele. Essa seta, ela vai ficar em, obviamente, borramento. Como vocês sabem, eu adoro fazer isso. Gaussian Blur aqui. Mas pode ser um borramento menor. Para ela não ficar aparecendo aqui, nós vamos criar uma máscara aqui e aqui. Aqui e aqui. Mas ainda vai faltar o fundo, né? Então, como fundo, eu pensei em colocar uma das imagens de palestra. Agora fazer um fundo com gráfico. Pensei em utilizar um fundo nessa característica aqui, que foi um fundo que eu fiz com inteligência artificial. E ele tem tudo a ver. Que ele tem esses gráficos aqui que vão subindo. Só que isso aqui, na verdade, vai ficar bem discreto, porque para ficar totalmente em preto e branco, que é para não confundir com as informações da frente. Vai ficar bem clarinho. E eu tenho aqui, e obviamente que esses... até dá para manter isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma máscara. Ao invés da gente colocar ele em preto 100%, nós vamos colocar ele em quase preto. Que aí dá para apagar sem apagar. Tá vendo? A informação ela some, mas ela ainda está aqui. Vamos colocar um Iris Blur. Nesse caso não precisa ser um Iris Blur tão intenso, só para ter mesmo. Ok. Ele acabou confundindo a informação. Então eu vou aproveitar que eu tô com isso aqui, ó. Essa máscara. Vou tirar aqui também. Que é uma coisa não se mistura com a outra, não é verdade? Você tem as informações aqui no fundo, porém elas não se misturam com o que é o mais importante. Eu vou verificar aqui na minha imagem se a máscara está correta aqui embaixo. Perfeito. Agora, luzes. Aqui ficou bom esse aqui, eu gostei. Acabou que deu mais certo do que eu imaginava, porque na verdade eu tinha selecionado a camada errada. Esse aqui vai ser o Color Burn. Deu certo, ficou legal. Um pouquinho pra cá. Esse aqui dá pra jogar ele um pouquinho mais pra cá. Desce um pouquinho isso aqui. Aí, ó, muito bem. Vou fazer então a máscara como de praxe aqui, na verdade. Só tem depois que verificar se isso aqui não vai prejudicar o contexto geral. Ah, e tem esse detalhe aqui, porque esse canto aqui, ó, depois eu vou precisar preencher lá. Então, como eu vou precisar preencher, pelo menos no cantinho aqui, ele vai ter que estar 100% preto. Que é para que ele fique até o final, até a borda. 0,5. Scale Mentoring. O Scale Mentoring, ele tem esta logo aqui. Eu vou colocar duas fotos dele. Eu vou colocar essa e aquela outra que eu estou negligenciando. Já tem algumas horas. Seria essa daqui, ó. Essa imagem. Porque essa imagem está bem legal. Vamos, obviamente, tirar o fundo dessa imagem. Aí, pior que o tratamento de separação do Photoshop tem sido muito ruim. Aí, melhorou. A seleção agora está um pouco melhor. Mas, como de praxe, não está perfeita. Eu acredito que a seleção lá do FreePic é melhor. Mas toda hora ficar indo lá no FreePic para fazer isso, meu Deus. Haja paciência, né? Ainda mais quando você tem um projeto assim que você tem muita coisa. Nossa, é muito chato, cara. Muito chato, muito chato. Aqui eu quero tirar isso aqui, ó. Converte o Smart Object. Leandro. Agora sim. Agora eu tenho a imagem que eu preciso. A lógica aqui vai ser basicamente a mesma, que é colocar a imagem dele, e aí você já entendeu, né? Que seria colocar a imagem dele aqui. Vou ter que pegar o fundo aqui. Deixa eu já colocar o fundo nos outros também, porque aí já fiz errado. Sorry, galera. Vamos lá. Isso aqui vai ser a imagem principal. Eu acho que o contraste desse aqui vai ficar melhor. Vamos usar essa aqui como a imagem principal. E essa imagem, outra, ela vai ficar como uma imagem secundária. E como que funciona isso? Basicamente, você aumenta aqui, você coloca ela totalmente em preto e branco, e aí você mescla ela com fundo de alguma maneira. Se isso não funcionar, você só simplesmente diminui a opacidade. Daqui a pouco ela vai aparecer mais quando nós colocarmos as luzes, mas a ideia basicamente é essa. E aí você precisa que essa logo esteja em evidência. Essa logo aqui vai ficar atrás, vai ter ela aqui. No caso do Leandro, o Leandro está muito em cima, então eu jogo ele um pouquinho mais para cá. Isso, muito bem. Eu vou então, tem essa segunda logo. Essa segunda logo eu posso, porque essa aqui ela tem uma pegada um pouco mais elegante, então até na hora de fazer isso aqui, ó, não quero colocar esse cinza muito escuro, eu vou colocar um cinza um pouquinho mais claro aqui. Isso, muito bem. As cores aqui eu estou querendo utilizar as cores da identidade visual, que são esse cinza com mais um amarelo clarinho. Inverter isso aqui, para que ele inverte ele fica azul, a intensidade. Deixar ele um pouquinho mais claro só. Isso. Eu posso colocar um borramento aqui. Colocar mais um desses. Isso. A luz aqui ela vai respeitar exatamente a identidade visual neste caso. Deixa eu aumentar aqui. Ele é um produto mais high ticket, ele tem uma pegada de ser um produto mais caro e tal. Então tem que ser uma coisa mais elegante mesmo. Essa imagem aqui, eu vou diminuir mais a opacidade dela. Aqui para não ficar parecendo esse dedo. Aqui o dedo.
Vou ter que deixar o dedo dele na marra, vou ter que tirar com uma máscara. Porque nunca é bom ficar aparecendo essas coisas aqui, porque isso pode ser mal interpretado, pode causar alguns problemas visuais que não são interessantes, tá? Essa imagem, eu pretendo trabalhar ela um pouquinho melhor. O que que eu vou fazer? Os efeitos, primeiro de tudo, a gente vai jogar ele para esse efeito cinzento. O Energlow até tá aqui. Deixa eu jogar para cá, iluminação. Aqui tá muito fraco. Melhorou. Melhorou bem. Essa imagem eu pretendo mexer no camera raw dela. Ele já estava com Gaussian Blur aquela hora. Deixa eu colocar então o Iris Blur aqui. Eu falei Gaussian Blur, mas é Iris Blur que eu pensei, tá? Deixa eu diminuir aqui, ó, para ficar bem de levinho, que é importante. Essa imagem ela também vai exigir um pouco de luz de vazamento aqui, ambos os lados do pescoço. Tá bom, diminuir isso aqui, porque nesse caso vai ter que ser bem de leve mesmo. Porque esse produto ele exige, ele tem essa necessidade de ser um pouco mais chiquetoso. E aí a chiquetice dele vem justamente nessas características. Então você vai utilizar mais tons de cinza, uma coisa mais premium, que é a característica principal desse produto. Isso tem que ter tudo a ver quando você faz a arte, que a arte ela precisa complementar essa característica. Ela precisa seguir as características que pedem aquele produto. E como fundo eu quero uma coisa chique, uma coisa chiquetosa, já sei. Aqui nós fizemos um projeto anteriormente que tinha uma mansão. Aí eu gerei essa imagem por inteligência artificial e eu acho que ela aqui vai casar muito bem. Ela vai funcionar muito bem para o que eu preciso. Vou tirar totalmente a máscara dela para ver aqui. Ela tem tudo a ver com o produto. Vou fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz naquele anterior, que é o Iris Blur dele foi lá pra frente, né? Daqui a pouco eu volto com ele. Esse momento vai ser mais importante eu fazer a máscara. Aí vai ser a máscara 100% em preto aqui do lado esquerdo. A máscara quase preto aqui. Essas partes tá escuro demais. Espera aí. Aí tem alguma coisa ali, ok, mas... E aí volto com ele 100% preto. Na verdade o preto ele tem que ser por último, porque é ele que vai fazer ele que vai apagar aquelas características ali. Aí fica só uma imagem de fundo para ajudar a compor. E essa máscara, a mesma coisa. Tem uma máscara aqui que ele está com um efeito. Pode parecer que não, mas essa imagem de fundo ela vai fazer toda a diferença. Na verdade, pode até ser interessante que eu jogue ela um pouquinho mais para cá, para ela dar um recorte melhor. Isso, que aí tem algumas coisas aqui. E por fim, como vai ter recorte aqui, tá de boa. Muito bem. Eu acredito que para essa aula isso aqui é suficiente. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer as outras duas imagens, que seriam as artes número 6, Nexo Mastermind, e as artes número 7, Palestras com Leandro Ferrari. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Até a próxima aula aí. Tchau!